Vocês, para que abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Abra comigo aí, por favor. Eu trouxe hoje um tangedor aqui comigo, que é do Ministério de Louvor Jovem da nossa igreja, que é o Ismael. Ia convidar ele para poder fazer um fundo aqui para mim, por favor. Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Ismael. É um jovem. Ele está lá no Ministério de Louvor Jovem da nossa igreja e hoje eu peguei ele pelo pé, fiz uma surpresa. Amém? Mateus capítulo 14, do versículo 1, vamos ler até o 12. Mateus 14, vamos estar lendo aqui do versículo 1 ao 12. Amém, gente? Diz assim o texto: Quando Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: Esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso que ele pôde fazer esses milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa de sua esposa Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E assim João foi decapitado na prisão. E a sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça que o levou à sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu uma vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram a ele e disseram: Está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Somente até aqui, queridos. Pode tomar o teu assento. Eu quero nesta noite estar falando um pouquinho aqui de um tema. Esse tema, talvez muitos nos dizem que nós estamos vivendo, onde muitas pregações têm sido de alta ajuda, muitas ministrações sobre palavras de motivação, motivações. E Deus colocou esse tema em meu coração, que é uma realidade que muitos líderes e pastores já viveram e vivem até hoje. Aqui o texto nos diz que Herodes, ele manda prender João Batista, porque ele queria agradar a esposa de Filipe, Herodias. E interessante que ele estava indignado com João Batista, porque João Batista o denunciava, ele era profeta. João Batista falava do seu pecado, e isso não agradava Herodes. João já tinha dito por várias vezes que ele não poderia ficar com a esposa do seu irmão Filipe, nem conviver com ela. O desejo do coração de Herodes não era somente de prender João Batista, mas sim
de matá-lo. E ele não fez isso porque ele sabia que a reação do povo seria contrária contra ele. E a gente percebe que ele estava esperando o momento certo, esperando uma oportunidade para que ele pudesse fazer o mal contra João Batista, porque João Batista era profeta e falava aquilo que estava no coração de Deus, falava a verdade. Neste momento ele decide fazer um aniversário, uma festa do seu aniversário, convida alguns governantes, algumas pessoas próximas, e ali estava a filha de Herodias, uma jovem, bonita, formosa, e ela dança sensualmente, e aquilo atrai a Herodes de uma forma que ele fica olhando para ela, cobiçando essa jovem, porque foi uma dança muito sensual. E ali ele faz um juramento a ela perante todas as pessoas que ali estavam, e diz: olha, você pode pedir o que quiser que eu lhe darei. Aquela menina, induzida por sua mãe, influenciada por sua mãe, a mãe diz para ela: peça a cabeça de João Batista em uma bandeja. Olha o pedido que essa mulher fez ao rei, induzindo a sua filha, influenciando a sua filha para que trouxesse a cabeça de João Batista, do profeta, em uma bandeja. E o rei, quando ele parou para refletir, ele tentou revogar, voltar atrás, mas como ele era um rei, tinha feito um juramento, ele não poderia voltar a sua palavra atrás. Então ele cumpriu o que falara com essa jovem, e levaram a cabeça de João Batista em uma bandeja e entregaram àquela jovem. Quem era João Batista? João Batista era aquela voz que clamava no deserto. João Batista foi o precursor de Jesus, foi aquele que anunciou a chegada de Jesus, foi aquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. João Batista, ele foi aquele que batizou Jesus no Jordão, e eu estive lá, no mesmo local onde Jesus foi batizado. E quando Jesus é batizado, ele levanta e vem uma voz dos céus e diz: esse é o meu filho, quem me compraz. Ali aparece uma pomba em forma corpórea, e sabemos que a voz, a pomba que representa o Espírito Santo, e Jesus sendo batizado, isso nos demonstra uma base para a Trindade, a Santíssima Trindade. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que preparou o ministério terreno de Jesus. De que forma? Observe que Jesus só inicia o seu ministério depois que João Batista o batiza. Ele tinha 30 anos e ali ele inicia o ministério terreno, porque Jesus ele tinha duas formas. Jesus ele tinha a sua forma humana e a sua forma divina. Ele como Cristo divino, como Jesus humano. E como Jesus ele inicia o ministério onde ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Esse é João Batista, que Herodes mandou decapitar e trazer a cabeça numa bandeja para aquela jovem que o instigou, uma dança muito sensual, onde ele ficou cobiçado com aquela dança sensual, querendo ter essa jovem consigo, e ele teve que atender esse pedido. Eu quero falar sobre um tema que não é muito sugestivo. A gente não ouve mais falar sobre esses temas de mensagens que nós vivemos hoje, daquilo que nós passamos ou já passamos, daquilo que nós já passamos e aquilo que passamos nos dias de hoje. O tema é: a dor não pode impedir o propósito. Você pode repetir comigo? A dor não pode impedir o propósito. Logo que Jesus ouviu a notícia e partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Quando levaram a notícia até Jesus de que o seu primo, João Batista, estava morto, decapitado. Jesus naquele momento provavelmente também ficou triste e abatido com a notícia, e ele decide entrar no barco, atravessar para o outro lado, para ficar no lugar isolado, para ficar só, para poder ter os seus momentos de luto. Porque ele foi contemporâneo de João Batista, ele foi criado com João Batista, e agora ele ouviu falar que o seu primo
estava morto e de uma forma tão trágica. Naquele momento, quando Jesus vai para o outro lado e alguém leva a notícia na cidade para algumas pessoas de que Jesus estava indo para lá, e uma multidão se reúne e vai e se adianta para se encontrar-se com Jesus. E quando Jesus chega lá, havia uma grande multidão esperando Jesus. E o que Jesus faz neste momento? Despede a multidão? Jesus manda a multidão embora? Não, diz o texto que Jesus teve compaixão desta multidão. E aí a gente entende aqui, irmãos, que a dor de Jesus não pôde impedir o propósito. A gente entende que Jesus, mesmo estando emocionado, Jesus estando triste, enlutado, mas ele não teve o direito nem sequer de tirar os seus dias de luto, porque isso acontece conosco, os pastores e líderes, que às vezes nós ficamos tão asfixiados com as coisas, nós ficamos tão sobrecarregados que a gente precisa às vezes ter o nosso momento só, de ficarmos sozinhos. E às vezes nós não conseguimos isso, porque sempre tem pessoas querendo receber alguma coisa de nós, pessoas querendo receber algo através das nossas vidas, e às vezes nós não temos também o direito de ficarmos no nosso período triste e demonstrarmos os nossos sentimentos. Jesus não tinha liberdade sequer de pelo menos chorar o luto do seu primo João Batista. Aí eu entendo, irmãos, que tem pessoas que conhecem muito as nossas cicatrizes, as nossas armaduras, mas não conhecem as nossas cicatrizes. Tem muitas pessoas que conhecem muitas nossas armaduras, mas não conhecem as nossas dores. Não sabe o que um pastor passa, um líder passa. Não sabe o que ele passa na família, não sabe o que ele passa no seu relacionamento conjugal, não sabe o que ele passa na igreja, não sabe a dor das perdas que ele já teve, a ingratidão que lhe sobreveio, as traições que acontecem nesse decorrer do nosso tempo de ministério. E a gente entende que tem muita gente que quer que a gente guerreie por eles, que a gente use a espada para guerrear por eles, porque eles querem sempre alguma coisa de nós. E nós entendemos que nós fomos chamados para isso. Nós entendemos que nós não podemos dispensar a multidão, dispensar as pessoas com mãos vazias, porque o próprio Jesus, ele nos ensina isso, é uma referência para nós. Porque Jesus, quando ele viu a multidão, ele poderia dizer: epa, alto lá, eu vou tirar uns dias de descanso, eu não quero saber de ninguém, eu preciso ter os meus dias de luto, eu preciso chorar, não me atrapalhe agora, eu vou me trancar no gabinete, eu vou me trancar em algum lugar, não quero que ninguém fale comigo, eu vou viajar. Não, Jesus teve compaixão, e ter compaixão é sentir a dor do próximo, do outro. E neste momento ele continua aquilo que ele veio fazer, que é curar, libertar, transformar vidas, trazer a mensagem do reino para a humanidade. Eu lembro de Davi, 1 Samuel capítulo 30, vai ser bem parecido com essa situação de Jesus, é um paralelismo. Quando Davi, ele junta os teus soldados e vai para a batalha contra os amalequitas, ele vence a batalha. Venceu a batalha contra os chacais do deserto, que era um povo que perseguia o povo que estava com Davi. E quando eles voltam da batalha, eles voltam felizes, eles voltam celebrando, porque venceram, eles foram vitoriosos. Mas quando eles chegam na cidade deles, em Ziclag, e quando eles olharam a cidade de longe, viu a fumaça, a cidade estava queimada, destruída, estava um caos, os muros derribados. E naquele momento, quando eles chegaram na cidade, que procuraram suas esposas, suas famílias, não encontraram. As duas mulheres de Davi foram levadas, sequestraram as mulheres de Davi, sequestraram as mulheres dos soldados de Davi. E diz o texto que eles ficaram desesperados, e eles começaram a chorar, até não ter mais força para chorar. Imagine a dor, imagine o sofrimento. Quando eles olharam para Davi, eles esqueceram que Davi
foi aquele que estava na batalha junto com ele, onde eles voltaram da batalha dizendo: Davi é um grande guerreiro, Davi é aquele que nos livrou da mão dos amalequitas, Davi é o nosso líder. Mas quando que houve aquela situação na cidade de Ziclag, eles começaram a querer apedrejar Davi, contra Davi. Por quê? Porque queria Davi para guerrear as suas guerras, mas não queria Davi para poder chorar junto com ele a perda que ele também teve. E sabe o que eu vejo, irmãos? Muitos conhecem as nossas armaduras, mas não conhecem as nossas cicatrizes. A nossa dor, fala para esse irmão que está do teu lado, chacoalha ele aí, ele precisa ouvir isso. A nossa dor não pode impedir o nosso propósito, não pode. E aí eu entendo que o nosso emocional, ele não pode impedir o nosso chamado. Por quê? Porque os nossos motivos não justificam a nossa ausência diante do chamado. Não. Mas não, Deus até te ouve, mas Ele não considera. Deus, Ele vai ouvir as tuas lamúrias, vai ouvir você falando, reclamando, mas Ele não considera. Os nossos motivos não justificam a nossa ausência no chamado. É por isso que Deus não responde todas as nossas orações. Ele responde aquela que está dentro do propósito, aquilo que realmente vai funcionar, aquilo que realmente Ele sabe que já está pronto, que Ele já deixou tudo prontinho para cada um de nós. Porque existem coisas que a gente pede a Deus que não vai ser coisas boas, não vai ser bom para nós, não vai ser benefício, pode até nos tirar do propósito, pode nos tirar do caminho. Então ele ouve, ele está ouvindo, mas ele não considera, porque os nossos motivos não justificam a nossa ausência diante do nosso chamado. As nossas emoções não podem atrapalhar o chamado de Deus em nossas vidas. O Senhor que o chama é o mesmo que capacita, porque Deus, quando chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Quando Ele supre, Ele respalda, porque Ele é Deus. Então nada vai te parar, nada vai parar você, nada vai atrapalhar os propósitos, porque o propósito, aquilo que está à frente, já preparado para a tua vida, o propósito de Deus, nada vai impedir, porque Isaías diz isso, que antes que houvesse dia, Ele era, e operando Deus, quem impedirá? Nós cremos que o nosso Deus está conosco, porque o mesmo que Ele chama, o que Ele chama, o mesmo Ele capacita. O nosso Deus é aquele que chama, capacita, envia, supre e respalda. Ele é Deus. A sua dor não pode parar você. Os nossos problemas não podem nos parar. As frustrações de ministério não podem nos parar, irmãos. Eu sei que se eu sentar com cada um que aqui se encontra nessa noite, eu vou ouvir muitas experiências, muitas frustrações, muitas ingratidões. É por isso que eu botei um propósito no meu coração. Eu digo sempre para minha esposa, para a bispa, e eu falo para ela: vamos fazer pelas vidas, vamos nos dedicar às vidas, vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer, porém não vamos esperar nada em troca, porque se esperar em troca você pode ficar frustrado, você pode ficar decepcionado. Então você tem que fazer e não esperar reconhecimento nenhum. Você tem que fazer, não tem que esperar alguém chegar para você e falar: não, você não espera nada. Sabe por quê? Porque Deus vai usar pessoas para reconhecer isso na sua vida. Deus vai usar pessoas para poder honrar você lá na frente. Então a gente não pode parar, porque o mesmo que nos chama é o mesmo que nos capacita. Por isso que eu vejo a importância de nós não atentarmos para aquilo que é contrário e sairmos do foco do objetivo que Deus tem para cada um de nós. Existe um lugar para pastores e líderes que chama-se altar, chama-se púlpito, esse lugar aqui. E esse lugar aqui, às vezes, por causa das frustrações, dos problemas, das lutas que passamos, das tribulações, das adversidades que passamos no ministério, eu já vi muitos pastores chorar em cima desse altar e desabafar as tuas emoções, falando derrotas, falando de problemas, de lutas, falando de coisas pessoais que não é para falar em cima desse altar, porque o altar, o púlpito não é lugar de desabafo. Esse lugar aqui é lugar para nós falarmos
de uma palavra que transforma vidas, de uma palavra que muda, uma palavra que pode edificar vidas, que pode mudar destino. Esse lugar, ainda que estejamos quebrados, e eu falo igual arroz de terceiro, talvez vocês não conheçam isso, aquele arrozinho bem quebradinho, minha mãe comprava aquilo, a situação era muito difícil na época, e aquele arrozinho quebradinho, e às vezes nós como pastores e líderes estamos assim. Eu já subi no púlpito, no altar da igreja, quebrado, irmãos, passando por problemas difícil demais. Eu saí de casa dizendo: Senhor, eu não vou aguentar, Senhor, ministrar hoje. E eu colocava os meus joelhos no chão, pedi o Espírito Santo para me capacitar. E eu sempre digo para o Espírito Santo, vem comigo, eu não posso subir sozinho. Sozinho eu não consigo. Quando chegava no terceiro degrau da escada, ali já estava subindo um novo Cid. Já não era mais aquele Cid com aquela cara de derrota, com aquela fisionomia abatida, porque aqui em cima, aquele que nos chamou é o mesmo que nos capacita. Estamos aqui para pregar uma palavra de vida, porque as pessoas, elas deixaram os seus lares, as suas casas, o seu conforto para vir para a igreja, não para ouvir as nossas lamúrias, mas para ouvir uma palavra de vitória, para ouvir uma palavra que transforma, uma palavra que traz mudança de vida, uma palavra de transformação. Quantos creem nisso? Jogue a mão para cima, pelo amor de Deus, aplauda Ele nessa noite. Pode aplaudir. Aleluia. Eu vou falar uma palavra aqui que um pastor meu antigo, pastor José Coutinho, ele dizia para mim: pastor é madeira de dar em doido. Né, apóstolo Renato? Você sabe disso, né? Pastor é madeira, ele falava isso para mim, de dar em doido. Eu ficava assim, eu era um aspirante, eu estava no caminho para ser pastor. Eu estou trazendo essa palavra aqui, segura aí, que eu não estou aqui para desanimar ninguém não, porque meus 2 filhos são pastores. E se fosse tão ruim assim, eles não seriam pastores junto conosco. Está lá, nunca se desviou, nunca se afastou. Está na presença de Deus até hoje. Está dirigindo uma filial nossa. Ele é do Ministério de Louvor, prega na igreja. Minha filha missionária, já foi para a Letônia, Rússia, vários países. Então o que eu quero te dizer não é para te entristecer. O que eu quero falar para você é que as lutas vêm. Esse evangelho só de facilidade, irmãos, isso é conto de fada. Esse evangelho aí tutela, esse evangelho que vem para cá que vai ter carro do ano, vem para cá que vai ter casa própria, e esse evangelho aí de que só mensagem de autoajuda, só mensagem para satisfazer ego, só mensagem para poder a pessoa, isso satisfaz aqui, mas não resolve o problema lá fora, porque o que traz estrutura é a verdadeira palavra, é a genuína palavra de Deus, é a verdade que está escrita, é o fundamento que já está posto. É isso que a gente precisa atentar, a gente precisa acreditar, de que eu sei que nós vamos passar por lutas e tribulações, mas nós não estamos sozinhos. Você não está, porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí eu lembro que um período muito difícil que nós passamos, eu tive um carro furtado e eu estava indo para a igreja a pé, com os meus filhos, dando folheto na rua. Falei, eu vou envergonhar o diabo, está pensando que tu vai me parar? Eu vou dar folheto, eu vou parar as pessoas na rua. Irmãos, e naquele verãozão de 45 graus, 40 graus, aquele, sabe, estava quente demais, estava tenso. E eu continuei pagando um carro que me furtaram 2 anos sem ter o carro. 2 anos sem ter o carro. Até que um dia lá na frente Deus usou um casal, foi na minha casa e disse: eu não saio daqui sem deixar esse carro, porque a gente já não aguenta mais sonhar, já não aguenta mais Deus falar, já não aguenta mais. Eu falei, mas peraí, eu pensei que vocês iam vir aqui para a gente conversar alguma coisa de casal. Não, eu vim aqui para trazer esse carro e eu não saio daqui sem deixar ele aqui. Existem as lutas, mas existe um momento, segura aí que eu vou chegar lá. Existe um momento de honra. Eu estou falando, dando essa pinceladazinha aqui, que é só para poder você não ficar muito desanimado aí, que eu estou vendo que tem gente já, meu Deus, esse bicho veio aqui para pregar sobre dor, sobre luta. Não, segura aí, segura. Fala para o teu irmão, segura um pouquinho que vem coisa boa aí. Vem coisa boa aí. Aí eu lembro que nesse período, irmãos, eu lembro que pela manhã eu recebi um telefonema, aquele tijolão grande, da Embratel. E aí quando eu atendi o telefone, era um irmão da igreja, um membro da igreja, que disse assim:
Ô pastor, na época eu não era bispo. Ô pastor, quero te dar uma boa notícia, pastor. Eu falei, fala meu irmão, boa notícia. Ô glória, aleluia, fala da boa notícia. Aí ele disse assim, não, quero te dizer que meu filho nasceu e é lindo, parece comigo, pastor. Ô pastor, eu comecei a me alegrar, falei, meu, que bênção, irmão, que felicidade, que alegria. E aí, irmãos, daqui a pouco à tarde, eu já estava para fazer uma cerimônia fúnebre. E aí eu já estava chorando no enterro. E daqui a pouco terminou a cerimônia fúnebre, já estava agendado para fazer um casamento à noite. E aí eu te pergunto, irmãos, como é que fica o emocional de um pastor? Qual o equilíbrio? Onde a gente busca esse equilíbrio emocional? Como que a gente consegue lidar com essa situação, essas situações de ministério? Eu estou aqui falando para pastores, eu estou aqui falando para líderes, como é que a gente consegue? Isso é porque o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele está conosco mesmo, que nos chama, aquele que nos chama é o mesmo que nos capacita. Eu já fiz a cerimônia fúnebre do meu pai, e à noite estava no culto pregando. Passados uns dias fiz a cerimônia fúnebre da minha mãe. Pensei que eu não ia conseguir, e à noite estava ministrando na igreja. Sabe por quê? Porque a dor não pode impedir o propósito. Jesus não abandonou a multidão. Jesus, ele não ficou preocupado com os dias de luto, mas ele atendeu a multidão, e essa mesma multidão passou a seguir Jesus pelo caminho. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Às vezes a gente, para conseguir seguidores na internet, é uma luta, sim ou não? No meu Instagram, eu estava olhando, dando uma olhada, eu não tenho mais do que 700 seguidores. Na minha página do Facebook, eu mando convite para todo mundo, convidando, me segue aí, mando mensagem. E eu não tenho mais do que 800 seguidores. A minha página, como Bispo Cid Montauriol. E no YouTube tem um pouquíssimo no meu canal. Teve uma época na pandemia que eu queria fazer live, aí eu fiquei mandando para todo mundo, irmão. Não tenho lá no YouTube pouquíssimos inscritos lá no meu canal. Agora Jesus não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, tinha uma multidão seguindo ele. Mas por quê, irmãos? Porque onde estava Jesus tinha um milagre, onde estava Jesus tinha cura, tinha libertação, tinha transformação, porque Jesus tinha aquilo que o povo precisava. E é isso que a gente precisa entender. Essa multidão aqui que seguiu a Jesus é a mesma multidão de João capítulo 6, onde ele multiplica os pães e os peixes. Porque os discípulos chegaram para ele e disseram, Jesus, mestre, faz o seguinte, manda essa multidão embora, porque olha, já estamos chegando no deserto, não vai ter onde comprar comida, então eles indo para casa, eles vão passar no mercado e vão comprar comida, porque vai acabar a comida, Jesus. E aí o que Jesus faz? Jesus disse, não, dá vocês de comer, a eles de comer. Por que Jesus falou isso, irmãos? Jesus, ele é muito, ele tem algo que é a presciência, né? Ele é onisciente. Jesus é maravilhoso demais, porque em cada situação, Jesus, ele pegava alguma coisa para ensinar os discípulos. E ali chegou para Jesus, 200 de dinheiro não vai ser suficiente para comprar comida para toda essa gente. Jesus, aqui só temos um rapaz. Aí André chegou e disse que temos aqui um rapaz que tem na merendeira 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse, traz o menino. E levaram o menino até Jesus. E ali Jesus pediu a ele os pães, os peixes, deu graça. E depois Jesus partiu o pão, deu para os discípulos dar ao povo. Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo para os discípulos, o que o povo precisa eu já coloquei nas mãos de vocês, em suas mãos. Pastor, líder, o que o povo lá na sua igreja precisa, Deus já colocou nas tuas mãos. Aquele bairro que está lá, Deus colocou você lá para poder alimentar aquele povo. Deus colocou você para fazer a diferença naquele lugar. Não fuja, enfrenta o que tiver que enfrentar. Tem um momento de dores, tem um momento de luta, mas vai ter um momento de honra. Lá na igreja, eu e a minha esposa estamos em tudo. É culto da criança, nós estamos. É conferência disso, nós estamos. É obra na igreja, nós estamos. Vamos fazer isso? Vamos. Estamos em tudo. É problema? Eu estou aqui. Eu tenho outro problema? Eu estou aqui também. Mas também quando vem a bênção, eu digo, eu estou aqui, eu quero receber a bênção. Quantos crê nisso, levanta a mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. É isso que a gente precisa entender, que Jesus já colocou em nossas mãos aquilo que o povo precisa. Fala para o teu irmão, está nas tuas mãos, irmão. Fala para ele,
O que o povo precisa já está em tuas mãos, porque Jesus, neste momento, não só ensina aos discípulos, como ele queria ensinar o povo, porque o povo estava ali por causa de Jesus, queria a bênção. Mas a intenção de Jesus não era só de alimentar a fome espiritual do povo, porque Jesus, depois que dá a comida a eles, que manda eles ficarem organizadamente, porque Jesus só trabalha na organização, mandou eles se assentarem na grama uniformemente para poder comer, porque sem organização não tem ministério de sucesso, sem organização não tem progresso, sem ordem não tem. Então quando Jesus faz isso, que dá o de comer ao povo, e daqui a pouco quando Jesus começa, que ele alimentou a fome orgânica do povo, e daqui a pouco Jesus começa a alimentar a fome espiritual dele, começa a ensinar e dizer assim: eu sou o pão vivo que desci do céu, aquele que come da minha carne jamais terá fome, eu sou a água viva, aquele que beber desta água jamais tornará a ter sede. Diz o texto que foi saindo do menor ao maior, porque eles queriam a bênção, mas não queriam Jesus, queriam o benefício, mas não queriam o compromisso. E foram saindo, e Jesus naquela hora, eu creio que ele deu uma olhada para os discípulos que ali ficaram com ele, e disse: e vocês? E vós, não vai acompanhar essa multidão não? E aí Pedro, ousado, destemido, tomou a frente e disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só em ti está a palavra de vida eterna, tu és o Cristo em que nós temos crido. Você pode aplaudir, dá uma salva de palma para Jesus, bem forte. Se é para Jesus, está fraco. A dor, ela nos impulsiona ao cumprimento do propósito. A dor te leva ao propósito. E aí eu entendo, irmãos, que Deus nas nossas vidas tem planos, propósitos, desígnios e objetividade. Deus tem plano na sua vida. Às vezes nós ficamos um pouco perdidos no caminho, mas Deus, Ele planejou algo para a sua vida, para a sua família e para o teu ministério. Deus fez um planejamento para você. Deus tem planos, Deus tem propósito, Deus tem desígnio, Deus tem objetividade. E a dor nos leva ao cumprimento do propósito. A dor de Abraão o levou a ser pai de multidões. A dor de José o levou a governador do Egito. Se você parar para observar a vida de Jó, foi o único, singular, de tantas provações que passou na sua vida. A dor de Jó o levou a ter tudo em dobro. A dor de Jesus, em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11, diz que Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente, e obediente até mesmo à morte da cruz. E aí no versículo posterior diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome a qual está sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você crê nisso, que a dor te impulsiona por um propósito, glorifica o nome do Senhor. A dor, ela vai te levar ao cumprimento do propósito. Segura na mão desse irmão até ele dizer ai, e diz para ele assim: segura mais um pouquinho, fica calmo, você vai chegar lá. Diga para ele: olha, essa dor tem um resultado bom na sua vida. Vai acontecer coisas boas, pode ter absoluta certeza, porque eu estou aqui, escucide. E a dor um dia me levou ao cumprimento do propósito. Porque eu lembro que, e o Senhor, Ele falou isso ao meu coração, uma noite que Ele me despertou pela madrugada para orar. Eu fui para a sala, e o Senhor disse assim para mim: coloca para fora aquilo que eu já coloquei dentro de você. Ele disse: você está se retendo muito, você está guardando muito, e eu tenho te dado para você liberar, porque a unção não é para se guardar, a unção é para se liberar. A unção não é para levar para o túmulo, a unção é para ser liberada. O conhecimento, as experiências, e Deus falou comigo de madrugada e disse: põe para fora aquilo que eu já coloquei dentro de você. E por isso que eu vou falar que esse tópico aqui que diz, que a dor, ela nos leva ao cumprimento do propósito. A dor me levou ao cumprimento do propósito. Nós morávamos em Saquarema. Ô terra boa, gente.
Nós estávamos ali e começamos a trabalhar junto, porque eu e ela sempre trabalhamos juntos, estamos fazendo a obra juntos até hoje. Eu não largo ela e ela também não me larga. Amém? E nós conseguimos ali adquirir lojas. Eu tive loja em Guaba Grande, eu tive loja em Bacaxá, eu tive loja em Sampaio Correia, eu tive loja em Jaconé. Eu estou falando daqui, tem gente assim, eu conheço. Nós tivemos algumas lojas, ao ponto depois, no final, eu me entreguei a Cristo. Ela foi primeiro, depois eu, porque ela ficou orando, fez propósito com Deus. Senhor, se o Senhor salvar esse homem, onde ele for, para a igreja que ele for, até aquela que eu não quero ir, eu vou. Sabe qual é, né? E lá o negócio lá é rigoroso, irmão. O negócio lá tem que tomar banho de praia de calça jeans e de saia. E eu fui para lá, me converti, entreguei a minha vida na Assembleia de Deus, Madureira. E ali eu fiquei maravilhado, e ela estava do meu lado. E eu disse para o pastor: pastor, eu não sou casado, eu quero casar. O pastor falou: mas como? A gente vai fazer um casamento. Pastor, não tem um cartório ali, me leva para casar. Então vamos lá. Aí ele foi a testemunha, a mulher dele foi a testemunha, casamos. Aí daqui a pouco eu bati na porta do pastor, na casa pastoral, e disse: pastor, eu quero ser batizado logo, pastor. O pastor: rapaz, mas não tem aqui batismo agora, só ano que vem. Eu falei: não faz isso não, pastor. Ele disse: só tem Arraial do Cabo, a Kombi da igreja está aí, se você quiser ir lá se batizar. Eu falei: é mesmo? Eu falei: tá bom, me presta a chave aí. Fui lá para Arraial do Cabo para poder passar pelo batismo. Passei pelo batismo. Passado mais um tempo, um ano, fui a diácono, depois de um ano a presbítero, depois de mais um ano evangelista. Aí comecei como presbítero, dirigi algumas filiais lá da igreja, umas congregações, dirigi. Não vai rir no nome não, tá? Dirigi uma igreja lá em Rio Mole Pequeno, dirigi uma igreja lá em Jaconé 1, dirigi uma igreja no Mato Grosso, enfim. E aí, irmãos, depois que eu estava lá ganhando almas, estava bem, estabilizado, uma vidinha legal, casa própria, um carrinho bom comprado na agência, pregando em vários lugares na região dos lagos, CD nas lojas, CDs nas lojas, vendendo nas lojas. E aí eu lembro que me aparece quem? Um pastor de São Gonçalo lá, irmãos. Ouviu o meu CD aqui e, segundo ele, disse que Deus falou com ele porque que eu seria o pastor da igreja dele, e que se eu não fosse para São Gonçalo, a igreja dele iria fechar. Quando o pastor falou conosco isso na loja, eu falei: pastor, acho que está amarrado esse negócio aí, a gente tem que orar. São Gonçalo? Estou tão bem aqui. E ele disse: não, mas eu ouvi o teu CD e Deus falou comigo de madrugada. Eu falei: pastor, então vamos orar. Se for de Deus, a gente vai, mas vamos orar, né? E começamos a buscar Deus. E nada, irmão, Deus ficou no silêncio, até que um pastor, estou correndo aqui por cada hora, até que um pastor, que foi meu pastor também, estava morando em Cabo Frio, e ele, na oração da meia-noite com a família, naquele momento, o Espírito Santo moveu o coração dele a me levar a orar com ele. Ele bateu na minha casa às 7 horas da manhã, eu disse: ô pastor, o senhor está aqui, vem tomar um café comigo? Não, eu vim te buscar para orar. Ele e o irmão dele estavam no carro, disse: eu vim buscar você para orar. Eu falei: pastor, tem que abrir as lojas aí, tem que trabalhar. Ele disse: não, você não está orando para Deus te dar uma resposta? Eu falei: epa, o negócio está esquentando. E aí eu falei: tá bom. Aí nós entramos no carro, fomos em direção a Via Lagos, chegou numa igreja chamada, uma Assembleia de Deus do Samuel Lessa, lá em Rio Bonito. E aí o irmão dele falou: não, é aqui que Deus vai falar com a gente vai orar aqui, vamos estar orando aqui, tem uma consagração boa. E quando o irmão chegou lá para falar com a irmã disse: não, o pastor acabou com a consagração aqui, não tem mais não. Aí o pastor falou assim, sentadinho no carro, quietinho: não, não é aí não, vamos embora, segue viagem, pega Via Lagos. Passou Boa Esperança. Aí daqui a pouco o pastor disse assim: olha, encosta aqui, vai para o acostamento. Daqui a pouco ele disse assim: ó, vem para cá, sai da pista, é nessa casa aqui. Eu falei: o que, pastor, é aqui? Ele disse: é, desce, vai lá e chama nessa casa que nós vamos orar aí. E aí quando eu fui lá chamar no portão, porque lá a gente chama mais ou menos assim: ô de casa, oi, é assim que a gente fala lá, né? Oi, pessoal da roça, irmão, você tem que ter a linguagem dele, irmão. E aí daqui a pouco, quando eu comecei a chamar naquela casa simples, cheia de galinha no quintal, e aí eu vejo uma senhora com um lenço na cabeça, com uma panela na mão, comendo. A porta não tinha vidro, aquela porta de ferro antiga, enferrujada. Aí disse assim: peraí, pastor, porque 5 horas eu estava orando aqui, o senhor falou comigo que vocês iriam vir aqui para a gente orar junto.
Meu Deus, irmãos, eu ainda continuo acreditando nessas coisas. Eu ainda continuo acreditando no espiritual. E aí quando nós entramos, ela disse, olha, não repara as galinhas, os patos não, porque eu fico na consagração, eu oro, eu sou da obra. Aí passei pela sala dela, falei, irmã, não estou olhando nada, não quero ver nada, pode ficar tranquila. Aí ela falou, vocês podem se ajoelhar, porque essas mulheres têm autoridade, né? Ela disse, claro, agora aí nos ajoelhamos lá. Ela orou pelo pastor, orou pelo irmão dele, quando botou a mão no meu ombro, da minha esposa, e disse, eis que eu estou tirando vocês aqui deste lugar, eu vou levar vocês para uma outra terra, São Gonçalo. Ai, Jesus, olha esse caminhão, olha essa mudança. Aí começou a falar, irmãos, eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo. E eu sei que aonde eu ia pregar, eu saía de Saquarema para pregar aqui em São Gonçalo, e às vezes do nada eu estava pregando, aí quando terminava a mensagem, saía alguém de lá do meio do último, você vai vir para essa terra. Eu falei, ai, Jesus. E aí acontece que nós viemos para cá, vendemos as lojas, parcelado, e o pastor me fez uma proposta e disse, eu vou te dar pelo menos aí para começar 1,5 salário, vou pagar o teu aluguel, vou te dar uma ajuda lá, e você vai ser pastor presidente da minha igreja, vou te levar na convenção Conamad, vou consagrar você lá, pastor, você vai ser o presidente. E quando nós chegamos aqui na igreja, irmãos, não tinha mais do que 15 pessoas na igreja. E aí eu olhei para a igreja, eu já estava vindo aqui para conhecer, e eu sabia da luta, da dor que nós iríamos passar. Mas eu não fugi do chamado, do propósito. Eu e minha esposa aproveitamos o tempo que nós tínhamos, não estávamos trabalhando, não tinha loja, e começamos a fazer visitas às pessoas afastadas. Colocamos um programa na rádio, Edificando Vidas, e depois começamos a colocar seminário na igreja, porque eu já dava aula lá em Saquarema, no seminário Ceifa. E aí começamos a colocar campanhas na igreja, campanha de Jericó, quebrando as muralhas, os 7 mergulhos da mãe, um monte de campanha, e começou a igreja a crescer, desenvolver. E aí, passado um ano mais ou menos, 3 vezes a minha documentação na convenção, e a pessoa lá da convenção dizia assim, ele passa direto, ele tem tudo que a gente precisa, ele tem o certificado dele, ele tem a carta dele, naquela época tinha carta, né? Ele tem tudo, está tudo certinho. E o pastor não me consagrava, porque ele ficou com ciúme. A esposa dele ficou com ciúme da minha esposa. E eu sempre, porque eu tive escola, a Assembleia de Deus é uma igreja que ensina os obreiros. Eu tive escola, e eu sempre dizia para ele, pastor, eu posso ainda um dia ser pastor dessa igreja, mas o senhor nunca vai perder a sua cadeira de honra, o senhor sempre será honrado aqui nesse lugar, mesmo que o senhor seja jubilado. Eu sempre declarava isso, e eu não entendia porque ele não me consagrava pastor, eu era evangelista. E por que isso? Todas as vezes eu convidava o pessoal, armava ônibus, chegava no dia e dizia, não vamos levar você não vamos, e coisa e tal. Aí eu comecei a perceber um homem com 84 anos, com problema de audição, e colocou o coração em 4 paredes na igreja, não colocou o coração no propósito que Deus queria. E nisso, um domingo depois, muito atarefado de muitas visitas, de muitas coisas, no culto à noite, ele disse para mim assim, olha, nós vamos fazer o culto, Cid vai ministrar, mas no final temos uma reunião. E aí terminou o culto, eu preguei, a igreja estava cheia, e aí ele disse, olha, essa reunião é porque Cid não vai ser mais o dirigente aqui da igreja, eu vou tomar a frente da igreja novamente, e o Cid vai ficar ajudando os obreiros aqui, discipulando, dando estudo para eles. E aquilo, irmão, foi como um balde de água, não é gelado não, de gelo na minha cabeça, porque eu lembrei de tudo que ele tinha me prometido lá. Eu larguei casa própria para morar de aluguel, eu larguei a minha vida, o meu ministério, para atender um chamado, e vim. E eu estava olhando para ele e vendo ele com o coração em coisas e não no propósito que Deus tinha. Eu disse para ele, pastor, eu estou ficando um pouco tonto, o senhor deixa eu ir para casa orar? Ele disse, vai meu filho, vai para casa orar. Ele era um pouco grosso, né? Vai. Eu fui para casa com a minha esposa, com meus 2 filhos pequenos, irmãos. Meus filhos eram crianças. Eu não estava sentindo nem o chão, andando, indo a pé para casa. E quando eu cheguei em casa, era o momento que eu queria ficar como Jesus, mas aí eu não podia também, porque eu tenho a minha esposa. Eu não posso transmitir fraqueza para ela, eu não posso demonstrar para ela que eu estou nessa situação, e meus filhos ali olhando, e eu tentava ficar em algum lugar, e eu sei que foram dias difíceis. Aí orei a Deus, Deus me deu a resposta na palavra, em Atos capítulo 12, e o Senhor falou comigo, vai lá, põe a sua carta. E aí eu fui até ele, marquei com ele, minha esposa, era tesoureira da igreja,
E quando nós chegamos lá, ele já estava com um vice-presidente que não tinha, ele já estava com um tesoureiro que não tinha, ele já estava com uma turma na casa dele. E aí eu falei, pastor, vim aqui para poder a gente pedir a carta, não dá mais, né? As coisas não funcionaram conforme foi falado. E ele disse para mim assim, ô meu irmão, foi uma loucura te trazer para São Gonçalo, volta para tua casa lá, está vazia, volta lá para Sampaio Correia, está vazia a tua casa. Eu disse, ô pastor, alto lá, não vou voltar não, eu vou sofrer, mas vou sofrer no centro da vontade de Deus. Eu sei que eu vou sentir dores, mas eu vou ficar no centro da vontade de Deus. Mas o que você vai fazer? Eu disse, bota minha carta para o pastor Militão, porque eu era muito amigo do pastor Vanderlei Durval Chaves, lá de Jaconé, e ele me indicou para botar a carta para o Militão, para mim ficar nas igrejas ministrando. E ele botou a carta e falou, você vai viver como? Eu falei, Deus sabe, porque eu não caí aqui de paraquedas, Deus me trouxe para esse lugar e disse que tem um povo aqui gemendo e chorando, que nós vamos cuidar desse povo. Irmãos, imagina, eu, minha esposa, 2 filhos pagando aluguel, sem igreja, desempregado e sem parente por perto. Foram dias tristes, de choro. Aparecia para mim pregar, eu não queria ir pregar. Aparecia igreja para mim, eu não ia. Eu só orando e chorando nos pés do Senhor. Minha esposa me viu pelas madrugadas, pelo chão, clamando a Deus, pedindo socorro a Deus para saber o que Ele queria fazer. Até que um dia eu recebi um convite de um pastor, lá da onde nós estávamos morando, ali em Santa Catarina. E o pastor disse, ô Cid, levanta Cid. Ô Cid, tu é um profeta, Cid. Vamos ali para uma convenção ali de igreja renovada, eu vou te levar lá, você vai conhecer essa convenção. Vamos lá, você vai gostar. Eu falei, não quero, estou aqui orando. Rapaz, vamos embora, rapaz, você vai gostar, você vai ver que os pastores lá, é tudo pastor assim, sabe? Ele senta na mesa, bate papo, não é aqueles pastor não, é pastor legal. Eu falei, então vamos. Aí fomos. Aí chegamos na convenção lá, eu olhei, todo mundo sentadinho na mesa assim, outra mesa aqui, batendo papo, conversando. Falei, que pastorzada diferente. Os pastores aqui tão legal mesmo, como ele falou, fiquei feliz. Aí conversei com um, conversei com o outro. No final, aí um me levou para apresentar ao presidente da convenção. E aí quando chegou lá, ele falou assim, não vou te receber como pastor aqui não. Eu falei, não, mas não tem problema, eu não vim aqui para ser pastor. Eu vim aqui apenas para poder compartilhar isso aqui, tão bom, esse momento de mesa é tão bacana. E aí ele disse assim, você também caiu nas lábias do profeta velho? Eu disse, infelizmente caí, né? Então você não é o primeiro não, já passou 3 lá. Eu falei, ai Jesus, misericórdia. Eu já tinha feito isso com outros irmãos, mas eu vim embaixo de oração. E nesse período, para mim entrar nessa convenção, teve uma pessoa que me indicou. Sabe quem foi que me indicou para mim poder entrar lá? Para mim poder me agregar? Bispo Simões Ribeiro. Aplauda Jesus pela vida dele. Foi ele. Por quê? Porque o pastor me levou, o pastor me apresentou e ele deu o reforço. Disse, não, Cid, ele dá aula de seminário aqui na minha igreja. Lembra disso que eu dava aula aqui no seminário do pastor Agenor? Cid dá aula no seminário da minha igreja. Cid, eu conheço ele. Então ele fortaleceu para mim poder ser recebido nessa convenção. Eles analisaram minha documentação na mesa diretora. Em poucos meses meu nome foi contemplado e eu fui ordenado a pastor na Nova Vida em Santa Catarina, na época do pastor Carlos Alberto. Uma igreja que na época era uma igreja muito relevante, talvez a mais relevante de São Gonçalo e mais bonita. Não é verdade? E eu fui ordenado a pastor lá, nesta igreja, Deus me honrando. E aí eu perguntei ao bispo, disse, bispo, e agora? O que nós vamos fazer? Cadê a igreja? Eu estou animado, agora eu quero pegar a igreja agora, vamos voltar, bispo. Aí ele disse para mim, tem um bocado de loja fechada aí, tem um bocado de terreno vazio. Pega a tua esposa, os teus 2 filhos e vai trabalhar para Jesus. Falei, ai Jesus, depois de ter igreja, depois de estar pregando lá, irmãos, é muito fácil você comer ovo quando você nunca comeu um filé mignon, irmãos. Não é verdade? E aí eu falei, caramba, e agora? A gente tinha vendido um carro para poder investir em alguma coisa para a gente aqui em São Gonçalo. Até que eu lembrei do dinheiro guardado, falei para ela, você está comigo? Ela disse, claro que eu estou contigo, fechado contigo, sou parceira, vamos embora. Eu falei, então vamos. Peguei o dinheiro todinho, comprei cadeira para a igreja, dei dinheiro de depósito na igreja, eu comprei som, o melhor som para a igreja, e nós inauguramos a comunidade evangélica diante do trono ali em Santa Catarina, de frente ao Papaléguas. Quem conhece ali, aquela área ali? Nós inauguramos. Não deu para ficar 1 ano ali, porque a igreja encheu, irmãos, pela graça de Deus, pela glória de Deus. E mudamos para o Pita, para um lugar maior, e ficamos ali um tempo, a igreja encheu também, compramos o terreno.
E aí hoje nós estamos lá com a igreja pronta para a honra e glória do nome do Senhor. E o povo que estava gemendo e chorando é o povo que está lá na Sedite. É esse menino que está aqui, ó, tocando aqui nessa noite. É isso, irmãos. A dor não pode impedir o propósito. Não pode impedir o propósito. O pastor, depois ele foi atrás de mim dizendo assim: rapaz, me arrependi, voltar para lá para a igreja. Eu falei: epa, alto lá, pastor, Deus colocou a bênção nas tuas mãos, o Senhor jogou fora. Mas você está trabalhando de cabeleireiro aí, rapaz, aqui no Rocha, sai desse negócio, eu vou te dar. Eu falei: pastor, de novo o senhor vai me oferecer mais um salário? Deixa eu cortar meu cabelo aqui, pastor, deixa eu cortar meu cabelo aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi atrás de mim, foi lá na igreja. Eu já estou terminando. E aí o pastor, o meu filho na bateria, o Wallace, aí a porta da igreja fica lá. Quando o pastor chegou lá na porta da igreja com o irmão, o meu filho ficou assim, ó, para mim olhar para quem estava lá fora. Aí daqui a pouco veio um obreiro que eu não olhei, né? É aquela ética, né? Aí bateu no meu ombro, o obreiro disse assim: pastor, tem um pastor chamado tal aí, e ele disse que veio aqui visitar o senhor. O que eu faço com ele? Irmão, na hora, se for na carne, assim, dá vontade de arrancar o pescoço dele, né? Se for na carne, manda esse cara embora daqui. Eu não quero ver ele aqui não. Mas não fiz isso não. Eu disse: traga ele, coloca ele no melhor lugar aqui, do meu lado, lugar de honra. Coloca ele aqui. Aí o irmão, o evangelista que estava dirigindo o culto, ele passou para mim, que eu iria ministrar. E eu disse assim: gente, eu quero falar uma coisa aqui, antes de eu ministrar a palavra. Eu sei que você já conhece, eu falo muito sobre ele aqui. Nosso querido pastor está aqui, que me trouxe para São Gonçalo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. E aí eu disse: pastor, quero dizer para o senhor que eu já esvaziei os porões. Eu estou tranquilão, pastor, não tem nada no meu coração. E eu quero franquear uma oportunidade ao senhor. Ele veio, ele pegou o microfone e olhou para a igreja e disse assim: eu não acreditava que Jesus ia fazer isso na tua vida. Eu falei: o senhor não, mas Deus fez, Deus faz. E eu acreditei em Jesus. Ele disse: eu não sei como é que Deus te deu uma igreja tão grande. Eu falei: pastor, Deus, ele quando promete, ele cumpre. E ele prometeu e disse que tinha um povo aqui. Olha o povo que está aí, olha, na igreja. E nesse momento ele desceu do altar. Passados uns dias, sabe o que ele fez, irmãos? A igreja, o pessoal foi, os membros para a igreja, o pessoal do ministério foi para a igreja. Quando chegou lá, tinha outro pastor no altar, tinha outro ministério no altar. Aí as pessoas ficaram sem entender. Sabe o que ele fez? Vendeu a igreja para a igreja batista. Vendeu a igreja. Logo em seguida a esposa falece, logo em seguida ele falece também. E aí o que eu quero dizer com essa palavra hoje aqui: a dor não pode impedir o propósito. Eu sei que hoje poderia estar aqui, sabe, com um número grande de pastores e líderes aqui. Eu posso confessar uma coisa para vocês? Eu posso abrir o coração? Pode? Sim ou não? Sim ou não? Pode? Eu pensei 2 vezes ali não trazer essa palavra hoje. Eu falei: Senhor, orei ali, Espírito Santo, é isso mesmo, o senhor não quer que muda não? Porque depois de eu ter tantos esboços lá, eu tenho uma caixa de esboços, no meu iPad tem vários esboços, e eu poderia escolher o melhor que fosse, que eu me saio bem para pregar aqui nessa noite. E aí nós estávamos lá em Saquarema, eu com ela, a gente está fazendo uma obra lá, e eu disse para ela: Rose, eu estou preocupado com a Lebe, com a ministração. Eu não sei, Deus está me dando essa direção, é uma palavra dura, uma palavra de dor, e eu tenho tantas palavras, o que você acha? Ela disse: não, você tem que ministrar, Deus está mandando você ministrar. Eu disse: mas não estou seguro ainda, eu preciso ter a segurança, eu preciso Deus trazer paz no meu coração, confirmar no meu coração para me ministrar. E aí eu vim orando. Hoje eu fiquei à tarde trancado no gabinete estudando essa palavra. Aí daqui a pouco eu pensei que eu ia estudar, toca o telefone, resolve uma coisa, resolve outra. Quem chega lá depois da hora nona? Minha filha, para fazer gabinete comigo. Aí não deu tempo de eu meditar o tanto quanto eu queria. E quando eu estava ali com o tablet aberto, ela olhou para a mensagem e ela disse assim: prega o que Deus te deu. Poderia ter um número grande aqui, mas essa palavra eu tenho certeza que está edificando pastores e líderes aqui nessa noite. E se for pelo menos para uma pessoa aqui ser edificada, eu já fico tranquilo. Se você crê nisso, levante a mão para o alto e aplauda bem forte o nome de Yeshua HaMashiach. Deus
pode intervir nas nossas dores. Pode ter o problema que for, a crise que for, Deus ele tem o poder de intervir em todas as coisas. O mal pode até nos atingir, porque existem algumas razões porque o mal atinge a vida do homem. Existe uma lei de humanidade, uma lei espiritual que Adão pecou, transpassou para a humanidade. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Lei espiritual, lei de humanidade. O mal nos atinge por ação de Satanás e seus demônios. O mal nos atinge por causa de estilo de vida. Nosso estilo de vida, nós trazemos consequências do mal para as nossas vidas. O mal nos atinge por vontade permissiva de Deus. E eu sei que Deus permite muitas coisas, líderes e pastores passar no teu ministério, na tua vida, na sua liderança, mas pode ter certeza, Deus tem o poder de intervir em todas as coisas. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmos 50:15, clame a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Romanos capítulo 5, versículo 3, Paulo nos dá uma receita de que a luta, a tribulação, ela produz algo de bom em nossas vidas. Ele diz assim que nós devemos de nos gloriar na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo, ele nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz que toda luta, toda prova na vida do crente, ela é leve e momentânea e passageira. Ele diz assim, que a nossa luta é leve, momentânea e passageira, e que nós não devemos de atentar nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, que não se veem são eternas. Romanos 8:18, Paulo diz que as lutas do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então eu quero que você chacoalhe o braço desse irmão e diz: a tua vitória lá na frente será bem maior do que a luta que você está passando hoje. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, fica de pé. Urabacandorobacharabacandorobachai arabando e candorohai suide calabacharabacandorobachai. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar aqui, irmãos. Eu estou sentindo, quem mais está sentindo Deus aí? Quem mais está sentindo a presença do Senhor? Não desista não, não pare. A dor vai levar você ao cumprimento do propósito. A dor não pode impedir o propósito. Jesus não deixou com que o luto atrapalhasse dele curar, libertar, transformar vidas. Romanos 8:31, Paulo diz que diremos acerca destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se até mesmo o teu próprio filho não poupou, entregou por nós, também com ele não nos dará todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus que intercede por nós, está assentado à direita do Pai. Ele é o Todo-Poderoso. E o que eu quero te dizer, querido, a dor vai te levar ao cumprimento de um propósito que Deus tem na sua vida, porque Deus tem planos, propósitos, desígnios, objetividades em você. E eu quero convidar você, tem como ele louvar aqui com louvor, botar um microfone, pode como ele louvar. Eu queria convidar, posso chamar para vir à frente, para mim estar orando junto com os pastores e líderes? Amém. Quero convidar você, se essa palavra falou contigo no teu coração, se esse testemunho edificou a sua vida, fortaleceu você, como eu disse, não foi uma mensagem de autoajuda, de motivação, mas uma mensagem real daquilo que um pastor passa, que um líder passa, e essa mesma unção que está sobre a minha vida, eu quero liberar sobre a vida de vocês. Aleluia! Essa luta vai passar. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, vem aqui para a gente orar junto. Eu não estou aqui para poder fazer nada além de uma oração por você, pela tua vida, para que Deus venha fortalecer você, para que Deus venha reanimar você, para que Deus venha reativar a sua vida, o teu ministério, a tua liderança, no nome poderoso de Jesus. Uma certa vez o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 1 em diante, o texto diz que ele foi acometido por um espinho na carne. Ele teve uma revelação inefável, uma revelação do terceiro céu. E ali, naquele momento, para que ele não se exaltasse pela revelação que lhe foi dado, veio um espinho na carne.
Essa palavra espinho no grego é escalope. Significa algo pontiagudo que perfura, que machuca e que dói. Escalope, espinho. E Paulo, como judeu, ele não poderia orar por 3 vezes pela mesma coisa. E ele ora por 3 vezes para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. E ele: Senhor, livra-me desse espinho, porque o espinho na carne de Paulo, o escalope, pode ser aquilo que está em Gálatas, quando diz que ele mesmo disse que dava vontade de ele arrancar os teus olhos, talvez uma enfermidade nos olhos. E aí outros dizem que é um problema psicológico, emocional, porque o mensageiro de Satanás esbofeteava de que forma? O emocional, o psicológico dele, falando de coisas do passado, querendo bloquear ele com coisas que já foram resolvidas. Porque, irmãos, nós não podemos nos tornarmos saudosistas, viver de passado. Viva o hoje, viva o presente, viva o que Deus tem para você daqui por diante. Esqueça o que passou, porque isso pode ser uma investida do inimigo para bloquear sua mente, o seu emocional. E Paulo ora por 3 vezes pela mesma coisa: livra-me do espinho da carne. O que Jesus disse para ele? Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você diz que você está fraco, Paulo, aí é que você está forte. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, irmão. Dá liberdade. Você veio aqui para receber de Deus. Se expresse diante dele. Abra o teu coração. Esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. Isso, louve. Entrar. Só bater. Isso, adore o Pai. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Isso. Entrar. Não pare, não pare. Oh. Eu já coloquei as minhas vestes. Seja impactado pela presença, seja impactado pela glória de Deus. Só te abre o teu coração, deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Vamos dançar Maranata. Isso, vamos, reaja, reaja, reaja. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem dançar. Isso, abre o teu Maranata. Abra a tua boca e seja renovado agora. Seja renovado, seja ativado dos dons espirituais da sua vida. Oh, meu Deus, a glória de Deus está aqui neste lugar. Seja impactado com a presença, com a glória, com a Shekinah. A Shekinah de Deus é a presença de Deus no meio do seu povo. Jesus pode curar agora, libertar, transformar, fazer milagres extraordinários acontecer aqui neste lugar. Se você crer, fecha os teus olhos, coloca as mãos sobre o teu coração, que eu quero orar por você, pastor. Eu quero orar por você, líder. Eu quero orar por você nesta noite. Eu tenho certeza que esse testemunho edificou a sua vida e você vai sair daqui de forma diferente. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloca as mãos sobre o teu coração.
Pai querido e amado, Deus Santo, debaixo da unção desta palavra que o Senhor colocou em meu coração para ministrar, ó Deus, aqui nesta noite, sobre a vida de homens que são teus ungidos, são teus príncipes na terra, são líderes, são pastores, e o Senhor disse para mim colocar para fora aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim, e eu tenho absoluta certeza que o teu Espírito está fazendo um grande mover em cada coração, em cada mente, em cada entendimento. Meu Deus, tira todo bloqueio, tudo aquilo que tem atrapalhado o crescimento, o desenvolvimento da liderança dos teus servos. Ó Deus, nós sabemos que passamos por momentos de lutas, de tribulações, de adversidades em nossas vidas, mas Deus, o teu poder é que prevalece em nós. O Senhor é maior, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Por isso estamos aqui em total dependência diante de Ti. Declaramos a Ti a honra e a glória. Declaramos que importa que Tu cresças e que nós diminuamos. Que o Senhor seja um oleiro e nós sejamos apenas um vaso em Tuas mãos. Enche-nos agora com a presença do Teu Espírito. Enche-nos até transbordar nesta noite. Queremos ser cheios desde que não haja mais espaço, ó Deus, em nossas vidas, com a Tua presença. Enche-nos com a Tua presença desde que não haja mais espaço. Abençoe o Teu povo, abençoe os pastores, abençoe os líderes, e que possamos sair daqui renovados, ativados, com os dons reativados, e que possamos desenvolver o Teu reino e cumprir o chamado e o propósito que o Senhor tem para cada um que se encontra aqui nessa noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Se você crê, joga as duas mãos para cima e aplauda bem forte, mais forte. Se é para Jesus, está fraco essas palmas aí.